Ah, eu acho que perdi a live. Ah, ele não me deu opção aqui para salvar a live. Eu acho que eu perdi a live. Ai, senhor, depois vou ter que ver. Ai, essas Bom, mas que foi... tecnologias. Bom, agora é paciência, né? Quem viu, viu, né? É. Senhor. Bom. Não, mas enfim, o que a gente estava falando é que a gente está aprendendo a trabalhar com elas também, que a gente viu que vinificar Bronner não é igual vinificar Sauvignon Blanc. Vinificar Regente não é igual vinificar Cabernet, sabe? Então Uhum. agora provavelmente é uma etapa futura desse trabalho que a gente está desenvolvendo, vai ser testar métodos diferentes de vinificações para tentar extrair o máximo que der dessas variedades, né? E aqui a última variedade tinta que a gente testou, que eu diria que tem potencial, chama Cabernet Cortis. Ela é um cruzamento de Cabernet Sauvignon e Solares. A Cabernet Cortis, ela tem muito nota de Cabernet Sauvignon, né? Então, tem o pimentão da pirazina, ela tem tanino, ela tem uma cor intensa e ela tem fruta também. Então, e é interessante que a gente tem a Cabernet Cortis lá em São Joaquim, tinha a 1.400 metros na estação, um lugar muito alto, muito frio, e a Cabernet Cortis a 1.100 metros, lá no Suzin. E é bizarro, porque é muito diferente, assim, um vinho do outro. Você pega um vinho de Uhum. 1.400 metros, meu, é pura pirazina, sabe? É puro pimentão. Não é um vinho ruim, mas essa nota é muito intensa, né? E Uhum. você pega um vinho da Cabernet Cortis de 1.100 metros, ele tem pirazina, mas ele tem fruta vermelha, ele tem uma acidez menor, ele é muito mais interessante, sabe? Então é uma variedade que a gente acredita que tem um potencial para uma zona mais quente também. Eu dou o exemplo também de Uruçanga, né? A gente provou um Cabernet Cortis de Uruçanga. A gente sabe que é uma zona muito difícil, muito quente, muito úmido. E tudo bem, não era um grande, né, Cabernet Cortis, mas, cara, ele tinha ali, era um vinho que lembrava um Cabernet Sauvignon. Então, naquela região, é impossível produzir Cabernet Sauvignon. Mas eu tinha ali, com essa variedade, um vinho que me lembrava Cabernet Sauvignon. Então, por exemplo, tem muitos produtores ali em Uruçanga que vão em São Joaquim comprar Cabernet Sauvignon e vinificam lá, sabe? Então, eles podem, por exemplo, fazer um Cabernet Cortis lá, na propriedade deles, e muito similar a um Cabernet Sauvignon, sabe? Uhum. Então, acho que isso é bem interessante. E assim como... Pode falar. Não, não, é que eu ia fazer uma pergunta, mas pode concluir o pensamento. Não, então, assim como algumas considerações, né? Eu estou falando aqui em nome dos colegas da EPAGRE e da universidade também, mas a gente quer oferecer, né, para os viticultores novas opções, né, para outras variedades, né, que demandam menos Uhum. tratamentos. Em geral, a gente viu que as variedades brancas são superiores às tintas, por enquanto. Se alguém me perguntar qual é a melhor variedade tinta de todas, a gente provou uma lá na Itália, chama Pinot Regina. É uma variedade húngara, tá? Aqui a gente ainda não tem, mas essa acho que é a melhor variedade tinta até agora. Que ela é filha de Uhum. Pinot Noir, então ela vai mais para uma linha do Pinot, sabe? A gente está vendo hoje, né, quais variedades possuem mais potencial para cada região. Então a gente já sabe que em Videira umas variedades são melhores, em São Joaquim são outras, em Uruçanga são outras. A gente também acredita, né, que a adoção dessas variedades aqui vai permitir que regiões que antes eram marginais possam produzir vinhos de qualidade, ou de qualidade maior ainda, né? O que mais?
a chegada dessas variedades também nos abre um leque de opções aí para fazer vinhos diferentes, né, produtos diferentes, tanto na viticultura convencional quanto na viticultura orgânica. Uhum. Que mais? O Brasil, acho que também essa falta, né, de tradição vitícola, né, entre aspas, né, essa falta de tradição que a gente tem, nesse caso joga ao nosso favor, né, porque aqui nós não Sim, temos leis que tão regulamentam o conservador. plantio de variedades, né, então eu posso plantar o que eu quiser. Então, Uhum. isso nos dá a oportunidade de fazer coisas diferentes, coisas que os europeus às vezes não podem fazer. Então, acho que isso é bem interessante. E eu não sei se vão ser os vinhos do futuro, né? As variedades resistentes vão ser os vinhos do futuro, mas eu posso afirmar que, assim, baseado no que eu provei já e no que eu tenho visto, tanto no campo quanto no copo, né? Então, essas variedades são boas e têm potencial. Uhum. E mais variedades estão chegando, né? Então, eu acho que vão chegar mais variedades e melhores ainda no futuro. Então, a gente está testemunhando uma revolução científica e técnica que é muito semelhante às soluções que ocorreram lá com a crise da filoxera no século XIX. Então, a gente está vivenciando um momento que é bem importante assim, para a viticultura. Né? Ah, eu acho que o comportamento do consumidor hoje em dia, eu pelo menos, eu tô aqui cheia de vontade de provar um vinho desse agora, né? Eu acredito que várias pessoas partilham da mesma ideia. Então, e eu acho que o perfil do consumidor de hoje também, assim, tem muito disso de querer provar coisas novas, sabe? Eu acho que tenho, acho que é um momento favorável, sabe? Né? Com Não sei, certeza. né? Eu acredito que sim. Eu acho que eu vou ler as perguntas, né? Porque tem várias Vamos lá. perguntas e o pessoal vai ficar, vai ficar atento, né? Vou tentar algumas, né? Não sei se vamos conseguir responder todas, mas vamos lá. Vou fazendo, tá bem? Uhum. Bom, o Douglas perguntou, ele estando em Canoinhas, Santa Catarina, não sei se você conhece a região. Região de clima úmido, pouca insolação e uma média de 300 horas de frio. Para essas condições, quais seriam as variedades mais recomendadas? Olha, eu trabalharia lá talvez com variedades brancas, eu apostaria. E como lá é um pouco mais frio também, tentaria pegar variedades não tão precoces, né, que para escapar desse período de geada. Eu Calades Blanc, com certeza, eu testaria lá. Hélios também. São variedades que eu acho que podem ser interessantes. Bom, obviamente, se for testar alguma variedade tinta, Regente, com certeza, é a que eu recomendaria, acho que em todos os lugares aqui para testar, porque é é uma boa variedade. Uhum. O Antônio perguntou para a região de Pinto Bandeira, aqui no Rio Grande do Sul, para produção de espumante. Uhum. Bom, espumante, Solares, com certeza, testaria. Tipo, tem espumantes lá na Itália comerciais, né, feitos com Solares, são bons produtos. Então, acho que Solares é uma que é certa, é um potencial para espumante. A própria Calades Blanc, como eu falei antes também, acho interessante. E Sauvignon Gris também, outra variedade para espumante. E aí, óbvio, se você quer seguir essa linha do espumante aromático, né, aí é Muscaris, Aromera, e é isso. Uhum. O Julião perguntou, na sua opinião, o que falta para o Paraná avançar na produção de uvas, tendo em vista que a cada ano tem diminuído tanto a produção com área plantada, como área plantada. Essas variedades poderiam ser uma alternativa? Eu acho que sim, porque, de novo, volta aquele discurso, você tem uma região que é marginal, uma região que é difícil, de repente produzir uma vinífera tradicional, né? É difícil produzir Merlot, é difícil produzir Cabernet, ou às vezes quando consegue produzir não tem lá uma grande qualidade.
Então, acho que essas variedades te permitem produzir um vinho com mais qualidade e também com a produção delas com mais segurança. Então, eu tenho produtividades mais elevadas, enfim. Eu acho que essas variedades têm potencial também lá para a região do Paraná. Uhum. Mariana perguntou: vai ter sorteio de vinho das variedades Piuí? Seria uma boa, temos que providenciar. Boa ideia. Pô, não tenho nem para mim, né? Ai, ai. Quanto ao custo, ficaria assim, comparando, né, com o custo de produção de vinífera e de comum, qual seria a relação, assim, mais ou menos? E agora, eu não saberia te dizer com Ideia? certeza, mas pensando assim no que economizaríamos, né? O que dá para dizer é que essas variedades têm produtividades mais elevadas. Então, se eu pensando no caso de São Joaquim, que é a área que eu conheço um pouco melhor, eu tenho uma produtividade aí nessas variedades em torno de 5 toneladas ou mais por hectare, maior do que as variedades tradicionais lá. Então, primeiro eu tenho ganho de produtividade. E Uhum. segundo, eu tenho essa economia no tratamento, né? Eu acho que é importante frisar também, eu acabei não falando, essas variedades não são imunes, né? Sim. Então eu tenho que manter um tratamento mínimo. Uhum. Por exemplo, elas não têm resistência à antracnose, por exemplo. Então, para antracnose eu preciso tratar. Não é que eu vou plantar a variedade resistente e vou abandonar o vinhedo e beleza. Não, eu tenho que seguir um tratamento mínimo para produzir de maneira adequada. Sim. O Douglas perguntou se é possível que a resistência seja quebrada pelo patógeno com o passar do tempo. Uma boa É pergunta. possível. Então volta essa história de manter um nível mínimo de tratamentos, né? Então você tem que Uhum. manter sempre o patógeno numa baixa incidência para não correr esse risco. No fim a gente sempre perde nessa corrida contra os fungos, né? Então, eventualmente, um dia essa resistência vai ser quebrada. Uhum. Mas existem estratégias para você retardar esse momento, né? Uma delas é essa, é manter esse nível de tratamento mínimo para você não ter o patógeno, não ter o vinhedo. E a outra estratégia é essa questão da piramidação dos genes, né? Então, quando você, através do melhoramento genético, você consegue inserir mais genes de resistência, de fontes de resistências diferentes. Então, por exemplo, onde é que está a resistência? Está em variedades selvagens da Ásia, em variedades selvagens dos Estados Unidos. Então, quando você insere fontes de resistências diferentes, elas têm força diferente. Umas resistências são mais fortes do que outras. Então, você reduz a chance do patógeno quebrar essa resistência, sabe? Já existem hoje, algumas dessas variedades que eu citei já tem mais de um gene de resistência. Eu acho que a Calades Blanc, se eu não me engano, já é uma que tem os genes piramidados, né, na, na Uhum. genealogia dela, sabe? Antes o André havia perguntado por que que você acha que esses vinhos não competem com os vinhos, com as variedades convencionais? Primeiro porque são coisas diferentes, né? É o que a gente fala. Lá em São Joaquim, o pessoal não vai deixar de plantar Sauvignon Blanc para plantar Bronner, entendeu? É outra coisa, é outro produto. Na Serra Gaúcha, o pessoal não vai deixar de fazer espumante para produzir Solares, sei lá, entendeu? É a mesma coisa, sei lá em Champagne. Os caras não vão parar de produzir champanhe para produzir outra variedade. Não vão parar de produzir Chardonnay e Pinot para produzir outra Uhum. variedade. Então elas não competem, é outra Sim, com coisa, as tradicionais, variedades sim. diferentes. Uhum. Sobre qual porta-enxertos estão estas variedades no Brasil? Elas estão no Paulsen. Tá. A Uhum. gente, primeiro a gente está testando,
é um estudo preliminar, né? A gente está vendo quais variedades se adaptam melhor. Então a gente padronizou o porta-enxerto, usou o Paulsen, que é como é que eu vou dizer? É o porta-enxerto que sobrevive, é um porta-enxerto que tipo, nos dá uma segurança, né? Então, a partir do momento que a gente tiver mais informações, não, ó, a melhor variedade é a tal. E aí a gente começa a aprofundar mais a pesquisa, né? Beleza, então vamos testar essa variedade em outros porta-enxertos, vamos testar em outros sistemas de condução e assim vai. Sim, que é para diminuir as variáveis, né, também, né? Não dá para já começar cheio de variáveis que vão interferir depois no resultado final, né? Bom, gente, podem mandar aí as perguntas, porque acabou que foram perdidas ali na outra live, né? Putz. O Douglas falou, pelo que venho acompanhando, apesar das piuis serem resistentes ao míldio, estas ainda apresentam suscetibilidade à antracnose e à podridão. É, né, como tinha falado. É isso aí. Elas não têm, né, os genes de resistência à antracnose. Até tem um trabalho que o pessoal está fazendo aqui no estado, também, de novo, o professor Leuciro, o nosso colega da UBO, também lá em Videira, eles estão trabalhando com melhoramento para resistência à antracnose também. Então, eles estão estudando variedades aí para resistência à antracnose e para inserir essas variedades nos cruzamentos deles também. Então, eu acho que em breve a gente já vai ter pelo menos identificado o gene que dá resistência à antracnose. Aí é uma questão de tempo, assim, para ter esse resultado. Uhum. Mais perguntas, pessoal? Vamos ver. Bom, e quanto ao consumidor, você acha que a gente teria que trabalhar mais nessa questão de conscientização mesmo, tanto no ecológico, né, impacto ecológico, quanto social, tudo, né, que É, influencia ali. eu acho assim, se eu fosse um produtor de variedades Piauí, eu ia tentar fazer uma coisa diferente. Eu não ia entrar na competição com as Convencional. vinícolas, com o convencional. Eu ia tentar fazer algo diferente justamente para destacar, dizer, ó, isso aqui menor impacto, é menos tratamentos, é uma produção mais sustentável. Uhum. Às vezes o pessoal pergunta se elas têm potencial para o cultivo orgânico. A gente não chegou a testar ainda. Tá até na nossa, tá anotado na agenda, né? Fazer um experimento como se fosse simulando um cultivo orgânico, né? Mas a gente acredita que elas podem ter potencial, sim, para o cultivo orgânico. Então isso seria mais um diferencial, né? Uhum. O Daniel perguntou: a Sauvignon Blanc vai bem no Sudeste. Podemos transportar isso para Sauvignon Cretos e Neps? É Neps, eu acho, né? Não sei se é. Uhum. Acho que é possível. Eu tô chutando, né? Mas seria um bom ponto de partida, né? Para você testar uma variedade, seria um bom ponto de partida. Uhum. O Joel perguntou: essas variedades poderiam ser opções futuras para vinhos finos baratos, como os vinhos de mesa, porém de melhor qualidade? É isso aí. É uma das coisas que a gente acha. Então, por exemplo, a gente dá o exemplo também lá da região de Videira, por exemplo. É uma região que produz mais vinhos de uvas americanas, né? Uvas tipo Isabel, Bordeaux. Seria uma possibilidade de entrar com uma variedade diferente e aumentar muito a qualidade dos vinhos dos caras e eles produzirem, fazer um produto de qualidade muito superior a um custo menor e talvez até um custo de venda menor também. Então, sim, acredito. Uhum. Sabe se alguém importa algum vinho de Piauí?
pessoal tá querendo Vinho, comprar, eu acho. cara, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu andei nesse período de quarentena aí que a gente está tomando vinho em casa, né? Então eu pesquisei bastante aí, tipo, essas importadoras e tal, mas não, até agora não vi nada. Uhum. O cara tem que ir para lá e garimpar, é o melhor caminho. Uhum. A merda é agora, com o dólar a 6, o real a $6, né? Não, o dólar a R$ 6, né? Porra, aí é ruim, né? Elas poderiam substituir as labruscas na produção de vinhos coloniais? E por que não? Assim, a gente não pode esquecer que o vinho comum tem um mercado muito garantido e muito sólido aqui no Brasil, né? Mas seria uma opção, de repente, para um produtor. É como eu disse, é fazer uma coisa diferente. Não diria substituir os vinhos coloniais, porque esses eu acho que sempre vai ter um espaço, né? Sempre vai ter o consumidor, uma gama de consumo garantida. Uhum. Mas poderiam, para aquele cara que de repente produz só a uva comum, ele poderia plantar essas variedades para fazer um produto diferente, uma coisa Uhum. maior, uma coisa melhor. As variedades Floreal, Voltis, Artaban e Vidocq, lançadas na França em 2018, já estão sendo testadas no Brasil? Não. Não. Hum, deixa eu ver. Só um minutinho que eu vou. O que falta para essas variedades chegarem aos produtores e, consequentemente, aos consumidores? Isso é uma boa pergunta. Bom, na verdade a gente já tem, né? Algumas delas, as variedades da Rauchedo já estão aí. Então, quem quiser, é só telefonar lá para aquele cara lá, como é que é o nome dele? É só ligar lá pro Pontaut que ele vende para vocês. Essas variedades alemãs não, né? Então, qual seria o caminho, né? A, a Epagre e a UFSC estão tentando, como é que eu vou dizer, comercializar elas num futuro próximo, ou deter ou comprar os direitos de algumas para comercializar aqui no Brasil. Se não, outro caminho, cara, vocês têm que bater lá na porta do viverista de vocês lá e dizer, cara, eu quero essa variedade, e se vira, né? Vai lá na Alemanha negociar com os caras aí e traz essas variedades para mim. Os Uhum, viveristas têm que ir atrás. uhum. Bom, tem uma. O Leucir disse. É, acho que conhece, né? Sim, Não sei. é o professor Leitura. Beto, um enólogo na Alemanha falou que deveríamos torná-las sexy e agregar valor. O que você pensa? Porra, né? É, não tô pensando como fazer uma variedade ficar sexy, né? Mas Vai ter que tomar mais vinho. Próxima. Tem uma pergunta aqui se para suco já teve algum teste. não, não teve. Não? Hum. O que existe, né, tipo, tanto lá na Alemanha quanto até em países na Hungria, no leste europeu em geral, eles também têm uma linha de variedades Piauí para mesa, né? Então, eles trabalham de forma até intensa para fazer variedades de mesa também resistentes. Mas Uhum. não foi feito nenhum teste para suco e a gente também não trabalhou com nenhuma variedade de mesa ainda. Sim. Deixa eu ver se tem mais. Acho que foram todas as perguntas. Só gostou aí do comentário.
Pessoal, aproveita que é ao vivo aí. Mas é bom para descontrair. Qual que é o Brix médio? Perguntaram, Matheus. Depende, cara. Depende da variedade. Tem algumas, tipo, em geral, todas acima de 20, né? Mas ali, tipo, deixa eu ver aqui, Regente, Bronner, Sauvignon Gris, Felícia, elas vão acima de 20, 22 para cima. Mas fica em torno de 22, 20 a 22. Algumas variedades, tipo Calades Blanc, como ela é muito produtiva, fica em torno de 19, 20. E se você deixar a carga total delas, às vezes ela chega no 17, 18, ela dá uma parada, sabe? Então isso são coisas que a gente está aprendendo também, a gente aprendeu a trabalhar. Então algumas a gente se empolgou, né? Deixou, tá produzindo, vamos deixar, nossa. E aí ela chegava no 17 Brix e a maturação parava, sabe? Então não é necessariamente negativo, porque algumas para espumante tá bom, chegou no 17, beleza. Mas nas tintas, eventualmente era um problema, nas que produziam muito. Mas a gente foi aprendendo, a gente trabalhou algumas com redução de carga para melhorar a maturação e deu certo. Então, mas é em torno de 20, algumas 20 a 22, as outras na média de 20. Sim. Além de oídio e míldio, existe alguma outra doença na vista dos melhoristas? Antracnose, né? Tu tinha falado. Antracnose. Eu acho também que os colegas lá em Curitibanos de Videira estão trabalhando para ferrugem, alguma coisa com resistência à ferrugem também, mas eu não tenho 100% de certeza. E a gente está fazendo alguns estudos também. A gente, quando eu digo é a universidade, tem algumas estudantes ali de mestrado e doutorado que estão trabalhando com a questão das podridões. Porque não tem uma resistência genética às podridões, mas a gente observa que tem alguns aspectos relacionados à arquitetura do cacho, por exemplo, que tem a ver com uma maior tolerância aí às podridões. Tipo, baga pequena, cacho solto, elas são melhores. Né? É mais nesse sentido. O Luiz disse, em uma visita técnica ano passado na Ipagre, degustamos alguns vinhos de variedades Piauí. A variedade Baron nos chamou muita atenção. Há potencial agronômico enológico desta variedade? Então, essa variedade aí, a Baron, A o vinho Baron. dela é interessante, só que, cara, no campo ela é muito ruim. Ela faz um cacho muito solto e a produtividade dela é muito baixa. Então, enologicamente ela vai bem, ela produz um vinho razoável, mas agronomicamente não é boa. Tanto é que eu nem falei dela aqui, porque é uma das que a gente não gostou. Assim. O Douglas disse se você acha que essas variedades teriam mercado como varietais ou se entrariam mais como corte, porque os brasileiros não têm a cultura do vinho e têm vício de achar que vinho é só Cabernet, assim, aquela cultura. Cara, eu acho que, deixa eu pensar, as variedades brancas eu vejo elas mais como varietais, né? Dentro dessa linha de variedades brancas que a gente tem na mão hoje, dessas que eu elenquei, que eu acho que tem potencial, eu vejo mais elas como varietais. As tintas não, eu acho que seria interessante trabalhar com cortes e por que não cortes, variedades resistentes com viníferas também. Também é uma possibilidade, eu acho que seria interessante. E, assim, claro, isso é fácil falar, tipo, em geral os vinhos que são cortes são superiores, né? Eu pelo menos os bons vinhos brasileiros aqui que a gente vê e alguns grandes aí do mundo são cortes, né? Então a lógica me diz que para ter um produto superior eu tenho que trabalhar nessa questão dos cortes. Mas falando dessas variedades específicas,
eu acho que as brancas, com certeza, varietal nesse primeiro momento, e as tintas, o potencial para os cortes. Qual a possibilidade de conseguir mudas para testes no Paraná? Com quem pode falar? E, cara, é como eu te falei, tipo, você pode ligar lá fazer propaganda do Pontaut de novo, né? Você pode ligar lá pro Pontaut para ele ver com as mudas da Rauchedo, mas aqui, e é isso, é o que tem hoje disponível no mercado, é isso, que seria possível testar. Uhum. E o Joel disse: a legalização dessas variedades depende do plantio comercial, para posterior aprovação. Porém, como fazer isso com o euro nesse patamar ou mesmo futuro? Pois é. Isso, meu, essa resposta eu não tenho, né, cara? É. Solares e Fleurtai? Fleurtai? Uhum. São vigorosas? E agora, deixa eu pensar. Putz, eu não sei te dizer, cara, com certeza. Porque não sei se é Solares ou é Sorelli que ele quis dizer, mas flertar eu não sei dizer, porque eu não consegui acompanhar elas no campo depois. Mas Solares não. Solares tem um vigor normal, assim. Uma coisa que eu destaco da Solares é que ela é altamente fértil, assim, tipo, 2 cachos por ramo, ou 2,5 cachos por ramo, assim, ela é muito fértil, assim, então isso dá uma segurada no vigor também. Uhum. Bom, gente, acho que deu, né? Porque já tomamos muito tempo do nosso convidado. Nossa, já disseram aqui no Sudeste precisamos de vigor. Eles dizem. Tá bom, É. vamos ver então. Então, bom, é que é difícil falar, é um ambiente que tipo não é a casa do cara, né? Então vocês têm Sim. que conduzir os testes aí e ver o que acontece. Uhum. O Joel disse né, do comentário ali do euro, né? Infelizmente dependemos do material externo, mas sem dúvida seria o futuro dos vinhos nacionais. Né? Quem sabe, né? Bom, eu quero te agradecer muito, Alberto. Realmente foi, ó, uma baita live, todo mundo elogiando, movimentou bastante, aí deu para ver que o pessoal gostou muito, ó, nos comentários aí, ó, todo mundo, ó, vai chover elogios. Foi muito, muito boa a live. Obrigada por ter aceitado o convite e estrear, né, aqui nas lives, né, que eu sei que foi a primeira. Sim. É. Não, que bom. Não, foi legal. Foi ótimo, foi muito bom, muito produtivo. Todo mundo adorou, tenho certeza que. Espero que tenha inspirado aí, né, muitos colegas a testarem, né? E quem Queria, sabe isso aí. mesmo. Eu queria agradecer também a oportunidade aqui, porque, pô, a gente está sem aula aqui e tal, então é legal, porque poder falar sobre isso, falar de uva, falar de vinho, meu, isso é um hobby, né, pro cara, né? Então, a vantagem aqui também é que eu posso falar tomando vinho, né? Coisa que nas minhas aulas eu não posso, né? Na aula tomando vinho. Mas, foi legal. Ai, E obrigada. eu também queria, assim, queria também agradecer a equipe, né, que trabalha nesse projeto, que, como eu falei, não é... Casualmente sou eu que estou falando aqui hoje, mas tem Sim, muita sim, gente envolvida. representando, sim. Tem muitos colegas aí na EPAGRE, o André, o Vinícius, na universidade tem o Leucir, então tem uma galera aqui que trabalha com esse projeto, trabalha muito. E também queria convidar vocês, eu estou tomando essa liberdade, mas se alguém de repente está curioso, cara, liga lá pro André e vai lá em Videira conhecer o campo lá, degustar os vinhos, porque é assim,
ao mesmo tempo que eu convido também, tipo, se alguém quer fazer um estágio, né, tipo, quer fazer um trabalho de pós-graduação, quer fazer mestrado, coisa parecida, nos procura aqui a universidade, tanto eu quanto o professor Delcir, a gente está aí, as portas estão abertas, e, e é isso, né, acho que o conhecimento só avança assim, né, quando mais pessoas participam e tal. Com certeza. Ah, muito, muito bom convite. Se tiver a oportunidade de ir lá, eu gostaria muito de conhecer e de degustar os vinhos também, né? Porque confesso que eu fiquei curiosa. Que a gente fica falando, né? E aí quer ver como que é o resultado, o produto final, né? Também. Claro, Mas deu vontade, olha, realmente fiquei curiosa e eu acho que, olha, vai fazer sucesso, hein? esperamos que sim. Sim, vai sim. Muito obrigada, Alberto, então. E sucesso no projeto, tá? Parabéns aí a toda a equipe, né? E que vocês continuem aí fortes na causa e que, Vamos lá. né, consigam aí bons resultados. Desejo realmente sucesso de coração e que consigam trazer também bons resultados para o Brasil, né? E consigam também levar o Brasil para fora, né? Né? Essa troca aí que a gente pesquisa, né? Brasileira também. A gente sabe o quanto é importante, né? Sim, estamos trabalhando, né? Tem uma equipe aí que não para nunca, né? Então, Uhum. sim, Mas é fundamental, né? A gente sabe quanto depende também. Esses avanços aí dependem essencialmente da pesquisa, né? é isso aí. Então tá bem. Muito obrigada e boa noite. Beleza, Carol? Boa noite. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram aí até o final. Foi ótima a live, muito conhecimento, muita curiosidade. Fiquei com vontade de tomar esses vinhos, de conhecer essas variedades. Muito obrigada, gente. Bom, até a próxima. A próxima agora vai ser na quarta-feira. A gente vai estar falando sobre as novas regiões produtoras, tá? Novas regiões vitivinícolas, com o enólogo consultor Marcos Bian. Tá bom? E aí eu vou divulgar, então, aí posteriormente. Obrigada, gente, pelo carinho. Um abração e bom final de semana para vocês. Sucesso. Um brinde. Tchau. Obrigada.